O pé de ameixa ou ameixeira é uma frutífera da mesma família que o pêssego, e ambas são frutíferas originárias de regiões de clima temperado. Geralmente, as plantas de clima temperado são podadas no início da primavera, que é quando elas começam a entrar em atividade. Mas a ameixa, que é esse pé que vocês podem ver aqui no vídeo, tende a brotar ligeiramente antes, sendo de meados a finais do inverno. Desse jeito, é importante que a poda seja feita no momento certo, que é para beneficiar a planta e não ter o efeito contrário, prejudicando a mesma. Esta planta deveria estar em dormência, como podem ver aqui está com pouquíssimas folhas, mas como aqui o clima é tropical e não temperado, ela não entra completamente em dormência, mas podem ver que as folhas que sobraram soltam-se muito fácil do pé. Se fosse o caso de uma videira, nós diremos que a poda seria nos meses do inverno, entre os meses de maio, junho e julho, que são os meses onde a videira está sem folhas e ela está em dormência. Mas no caso da ameixeira ou no pé de ameixa, nós não podemos fazer desse jeito. Isso porque a ameixa se comporta de uma forma diferente. Ao invés de ela emitir galhos novos e dentro desses galhos surgirem as novas flores, a ameixeira e também o pessegueiro primeiro emitem flores que brotam e logo em seguida começam a brotar também os galhos. Então as flores começam a brotar ligeiramente antes das folhas. Por isso que naquela região da Ásia, Japão e Coreia principalmente, quando chega essa época, todas as árvores ficam cobertas de flores brancas e rosas, que até acaba sendo um evento cultural naquelas regiões. Então, com essas informações, nós já podemos saber qual é o momento certo de podar o pé de ameixa, e será quando ele já estiver com flores. Isso quando se tratar de um pé que já começou a produzir. Então, assim que ele já estiver com flores ao redor da planta, as flores estiverem distribuídas mais ou menos por toda a planta, eu já terei uma ideia de que é o momento de começar a fazer a poda. Mas se a sua planta ainda não começou a produzir ou ainda não começou a colocar flores, isso significa que você terá que esperar pelo momento em que a planta começar a emitir folhas novas ao redor da planta. Dissemos que as flores vêm primeiro e logo em seguida vêm as folhas, mas isso não tem uma grande diferença de tempo entre essas duas fases. Claro que isso vai depender da sua variedade, se é uma variedade mais precoce ou se é uma variedade um pouco mais tardia. E também isso significa que nós não podemos simplesmente indicar uma data exata de fazer essa poda, porque as plantas se comportam de uma forma diferente dependendo de qual variedade e de qual região elas se encontram. Mas também, se você já está acostumado com a sua planta, você certamente já sabe em que momento ela começa a brotar, ela começa a emitir flores e em que momento ela começa a emitir folhas novas. Então, se já for uma planta que você já está acostumado com ela, já consegue sim definir em que momento do ano você faz as suas podas. Mas se for que nem eu, que tenho esse pé de ameixa que adquiri recentemente, ainda não estou muito acostumado com ela, ainda tenho que observar essas coisas, esses detalhes aos poucos, que é para eu poder acertar no momento de fazer a poda. Até agora eu só notei cerca de 3 ou 4 flores aqui, então eu vou esperar um pouco mais para ver se são flores realmente que indicam que a planta já começou a brotar ou se são flores que originaram apenas de uma subida súbita de temperatura, ainda que estejamos no inverno. Então, mais uma vez, para quem possa não ter entendido muito bem, eu estava aqui a dizer que o pé de ameixa tende a brotar ligeiramente antes da primavera. Então, um pouco antes da primavera, você já vai começar a notar flores, assim como eu tenho aqui, e ainda estamos no inverno. Na verdade, ainda estamos no meio do inverno e eu já começo a notar algumas flores aqui. Então, eu só estou a observar um pouco mais, que é para ter certeza de que não é por causa de um calor ligeiro que apareceu aqui que essas folhas e essas flores começaram a brotar. Então, você vai ter que esperar a sua planta começar a emitir flores e logo depois fazer a poda. Existe um método, que circula por aí, em que se deixa a planta emitir as flores todas e deixar elas se polinizarem primeiro e só depois fazer a poda, que é para aproveitar as flores das partes dos galhos que vão ser podados, que deixar elas fazerem primeiro a polinização das flores que vão sobrar
que é para maximizar a polinização no pé e só depois fazer a poda. Mas em vídeos próximos iremos falar um pouco mais sobre esses assuntos. Hoje eu só queria mesmo tentar explicar esse detalhe no que diz respeito ao pé de ameixa. Meu nome é José, você está no canal Verde Moçambique e nos vemos num próximo vídeo.